Boa tarde. Vamos dar início a mais um estudo do livro Médiuns e Mediunidades, capítulo 8, desta vez, sobre fenômenos mediúnicos. Mas vamos começar nosso estudo com uma breve leitura do livro Vida Feliz, capítulo 53, que fala sobre maus pensamentos. E Joana de Ângeles, nesse livro Vida Feliz, nos dá os seguintes conselhos. Os maus pensamentos intoxicam a alma, atraem o pessimismo e as presenças doentias dos espíritos perturbados e maus. Mantém tua mente presa a ideias positivas, iluminativas, aos programas de enobrecimento, de cuja conduta te advirá o bem-estar íntimo e a alegria de viver. O que pensares com insistência, hoje ou mais tarde se concretizará. Os fatos se corporificam de início no campo mental, para depois se tornarem realidade no corpo físico. Pensa no bem e banha-te com a luz do amor. Senhor Jesus, amigos espirituais, elevamos nesse instante nosso pensamento a vós, rogando vossa inspiração para o estudo que vamos realizar, rogando vossas bênçãos para todas as pessoas que ouvirem este estudo e também para todos os colaboradores do Grupo Espírita Alta de Souza. Fortalece, Pai querido, nossa fé, ilumina nosso entendimento para que saibamos nos manter em harmonia e em equilíbrio durante este período de provação. Saibamos semear a esperança e consolações ao nosso redor, quando pessoas aflitas nos procurarem, e saibamos ser intérpretes das palavras dos Espíritos iluminados que nos intuem e nos orientam diante das diversas situações. Assim sendo, Pai querido, em vosso nome, no nome de Alta de Souza, da equipe espiritual desta casa, vamos dar início ao estudo desta tarde. Bom, para entender bem este capítulo 8 do livro Médiuns e Mediunidades, achei interessante recordar algumas perguntas lá do Livro dos Espíritos, na influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Eu vou ler algumas perguntas aqui e depois vamos dissecar o capítulo 8, porque com base em informações que temos aqui, vai ficar mais fácil analisá-lo. Vamos começar pela famosa pergunta 459, que acho que a maioria dos espíritas lembra. Influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? A resposta é: muito mais do que imaginais, pois, com bastante frequência, são eles que vos dirigem. Anotemos esta resposta, que no final do estudo vou voltar a ela. De par, a 460, de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Os espíritos respondem com uma lógica impressionante. Vossa alma, ou seja, nossa consciência, é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns dos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos, de nós encarnados, com os nossos, ou seja, os pensamentos dos espíritos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Raciocinando sobre esta pergunta, quantas vezes nos vimos diante de uma situação? Vamos exemplificar uma situação de alguém que exercita a nossa paciência. Surge um pensamento de a gente dar determinadas respostas nada evangélicas. E surge um outro: você é espírita, pensa no que vai dizer.
Lembra que Jesus mencionou o perdão? Quantas vezes não vemos ideias contrárias surgirem à nossa mente? No entanto, a decisão de qual ideia tomar será sempre nossa. Portanto, não temos a desculpa de que foi o mau espírito que nos influenciou. Sim, ele nos disse para fazer algo, mas nós escolhemos seguir o conselho dele. E aí a pergunta 461. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente os pensamentos próprios são os que nos acodem em primeiro lugar. Mas afinal, não vos é de grande interesse estabelecer esta distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Bom, visto estas 3 perguntas, que eu convido as pessoas que ouvirem nosso estudo a procurar lá no Livro dos Espíritos, 459, 460 e 461. Vamos agora ao capítulo 8, intitulado, do livro Médiuns e Mediunidades, intitulado Fenômenos Mediúnicos. E Viana de Carvalho começa com esta linda frase: a mediunidade é conquista espiritual do homem, no seu processo evolutivo, a manifestar-se através da organização física e não apenas na área da vida objetiva, porquanto no mundo transcendente alcança elevadas expressões de atividade nobilitante. Então, a mediunidade é uma conquista espiritual do homem ao longo do seu processo evolutivo. O corpo somático serve de equipamento para permitir que o médium possa servir de intermediário entre os espíritos e o homem. E aí ele continua explicando que o apóstolo Paulo, na sua 2ª carta aos Coríntios, no item 4, capítulo 4, item 7, ele afirma: temos este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nosso. Sim, o apóstolo Paulo já falava na mediunidade. E ele dizia isso, ele não usava exatamente a palavra mediunidade, né? Ele dizia que era a ação do Espírito Santo no homem. E deixava claro que o poder que se manifesta através do médium, que ele seja de Deus e não nosso. Se entendemos que a mediunidade que temos está a serviço de Jesus, evitamos que espíritos não esclarecidos conspurquem nossa mediunidade. E aí ele continua explicando: a mediunidade é como que um refletor das imagens na vida espiritual. Quanto melhores as condições do aparelho, tanto mais fiéis as impressões transmitidas. O oposto igualmente ocorre, proporcionando distorções e incorreções correspondentes. Entendendo esse parágrafo, o médium que segue aquele conselho de Joana de Ângeles de disciplinar nossos pensamentos, manter nossos pensamentos num padrão elevado,
ele atrai para junto de si espíritos mais iluminados, espíritos voltados ao bem. Então, a sintonia que ele estabelece é com espíritos mais elevados. Ele é um refletor das mensagens que estes espíritos transmitem. Já o médium, cujo pensamento mantém um baixo padrão vibratório, se envolve em paixões e emocionalismos de baixo teor. Que tipo de espíritos atrai para junto de si? Os espíritos de luz não conseguirão sintonia com ele. Os espíritos que terão sintonia com ele são espíritos tão desarmônicos e até mais do que ele. Que tipo de mensagem ele irá transmitir? E depois, Viana de Carvalho, ele explica o mecanismo do fenômeno mediúnico aqui. Ele explica que o pensamento do espírito comunicante é captado pelo médium através da lei de afinidade fluídica, ou seja, nós captamos bem o pensamento de quem se afiniza conosco, né? Então ele diz, o espírito ele projeta as vibrações com limpidez, que o médium capta, mas aí vai depender da capacidade moral, cultural e emocional do médium para traduzir. E aí depois ele continua. De início, a mensagem do espírito é captada, a mente do médium registra, está explicado lá naquelas perguntas do Livro dos Espíritos que eu comentei, que nossa mente está sempre captando as mensagens de espíritos, né? Elas se misturam com nossos pensamentos, né? E aí o médium capta, passa pelo campo da memória, onde encontra as palavras que precisa para vestir as informações e apresentar. E aí, ao passar pela mente, se o médium estiver preparado para escrever, ele irá escrever. Existe sim a escrita direta que o espírito controla o braço, mas essa é minoria. A maioria das psicografias é intuitivo. O médium sente uma voz interior que dita ou pensamentos que são intuídos e ele sai escrevendo o que chega à sua mente. Ou seu médium está trabalhando na psicofonia, que é o fenômeno do espírito falar pela boca do médium, então ele capta e o espírito tem que procurar palavras no médium. Aí vem a importância da gente estudar. Estudar sempre. Tanto Emmanuel cobrava de Chico Xavier que ele lesse, que ele estudasse. Como Joana cobrou do Divaldo. Divaldo, inclusive, conta que Joana mandou ele ler o Livro dos Espíritos, ele leu todo. Quando ele terminou de ler, terminei. Leia de novo. Leia de novo. Ele teve que ler várias vezes. E Joana de Ângeles cobrava dele. Você entendeu? Né? É por isso que hoje o Divaldo sabe de cor e salteado. E aí, então, Viana de Carvalho continua aqui. É um fenômeno que acontece na área neuropsíquica. Assim, acontece em nossa mente. Simplificando assim para dar a ideia de uma ação dinâmica e móvel, sujeita a diversas variações, tanto por parte do comunicante como do médium, como das vibrações do meio ambiente, que exercem um papel preponderante no intercurso mediúnico. Aí vem o porquê que uma reunião mediúnica deve ser feita preferencialmente na casa espírita, com disciplina, após muito estudo, porque o ambiente influencia muito.
o ambiente onde estamos, o tipo de padrão vibratório do ambiente influencia demais. Então, é por isso que a orientação nas diversas obras é que seja precedido de uma prece, todos fiquem em recolhimento, tanto os médiuns, como os esclarecedores, como quem dá suporte à reunião mediúnica, né? Todos eles têm que ficar em recolhimento e em prece. Os pensamentos do mundo, as preocupações do dia a dia, têm que ser deixadas do lado de fora. A hora que é para a comunicação com os espíritos, que nosso pensamento esteja elevado, sintonizado com a espiritualidade superior, no desejo de servir e acolher de boa vontade o que os espíritos de luz vierem a nos dizer. É uma forma, essa disciplina mental evita que eventuais espíritos com intenções não tão nobres se aproximem do aparelho mediúnico e ditem mensagens equivocadas que cairiam no estudo dos falsos profetas. Mesmo médiuns bem intencionados, se não tiverem vigilância, poderão dar passagem a mensagens equivocadas. Portanto, vigiai e orai sempre. E aí, Viana de Carvalho explica que as comunicações espirituais não são uma ocorrência fácil, né? E ele alerta os fenômenos mediúnicos, qual ocorre com os demais, são regidos por leis severas que se não submetem aos caprichos ou às circunstâncias vigentes nos lugares onde se desejam obtê-los. Ou seja, o fenômeno mediúnico, para ser bem feito, tem que ter disciplina. Nós lembramos quantas vezes Emmanuel disse a palavra disciplina para o Chico, quando Emmanuel perguntou: queres trabalhar na mediunidade com Jesus? Sim. E aí Emmanuel disse: são 3 condições que você deve cumprir. A primeira é disciplina. Chico perguntou: e a segunda? Disciplina. E a terceira? Disciplina. Se somos médiuns, disciplinemos nosso pensar, disciplinemos nosso falar e disciplinemos nosso agir em todos os momentos de nossa vida. Com isto, aumentamos o nosso teor vibratório e melhoramos a sintonia com forças superiores. E aí ele continua: a equipe mediúnica, ou seja, toda a equipe que vai participar, e o instrumento, cabem responsabilidades que devem ser cumpridas a favor do êxito que se pretenda, né? E depois ele continua dizendo, vai explicando que a organização neuropsíquica, mental do médium, aciona equipamentos que devem se ajustar produzindo uma aura de harmonia, como efeito de vários fatores, de formas a favorecer ao desencarnado, ao espírito, recursos para uma comunicação equilibrada. E aí ele termina dizendo: assim, pois, todo um contingente de recursos e valores se somam para que os fenômenos mediúnicos na Terra tenham lugar com elevação e critério a benefício dos espíritos e dos homens. E aí vale a pena
recordar na nossa leitura lá do livro Vida Feliz 53, o conselho que Joana de Ângelis nos dá. Os maus pensamentos intoxicam a alma. Vigiemos nossos pensamentos. Disciplinemos nosso pensamento. Ela continua. Atraem o pessimismo e as presenças doentias dos espíritos perturbados e maus. Nota o que ela diz dos maus pensamentos. Procuremos elevar nosso padrão. Mas eu tenho preocupações com a vida, com o emprego, com o salário que está zerado durante esta pandemia. Coloquemos nas mãos de Deus. Oremos e vigiemos. Oremos, peçamos ajuda e corramos atrás. Façamos o que está ao nosso alcance. O socorro pode aparecer na hora que a gente menos imagina. E aí Joana de Ângelis, naquela leitura, ela incentiva. Mantém a tua mente presa às ideias positivas, iluminativas, aos programas de enobrecimento, de cuja conduta te advirá o bem-estar íntimo e a alegria de viver. Que conselho para quem é médium e para quem acha que não é também. Sim, numa reunião mediúnica temos médiums, temos esclarecedores, que são as pessoas que dialogam com os espíritos que se manifestam através dos médiums, e temos pessoas que ficam vibrando, ou seja, ficam em prece, mantendo o seu pensamento elevado, fornecendo energia para maior sucesso da reunião. Todas estas pessoas têm que procurar manter a mente presa às ideias positivas, com vigilância especial. No dia da reunião, na véspera, vigilância especial, mas o ideal é que seja sempre. Com isso, ajudará a melhorar a nossa sintonia com os irmãos espirituais de luz. Inclusive para os esclarecedores, porque o esclarecedor está lá dialogando, diz, não, comigo eu sento, pego o lápis, o papel e não escrevo nada, não vem nada na cabeça. Eu me concentro para ver se algum espírito vai falar pela minha boca. Eu começo com a boca fechada e termino com a boca fechada no mais absoluto silêncio. Mas na hora que ele está dialogando lá com o espírito sofredor que está se manifestando por um médium, ele sente as ideias fluírem. Então ele diz coisas que ele diz, como é que eu disse isso? Eu já vi vários me dizerem isso. Na hora apareceram uns pensamentos com uma clareza impressionante e eu fui falando. Ele entrou em sintonia com os espíritos, bem como está explicado lá nas perguntas 459, 460 e 461 do Livro dos Espíritos, que eu li no início do estudo. E aí Joana de Ângelis, nessa leitura inicial, que eu achei que ela completa o estudo deste capítulo, ela diz, o que pensares com insistência, hoje ou mais tarde se concretizará. Um alerta para nossos medos. Transformemos nosso medo em uma prece. Afastemos o medo de nosso coração, pessoal. Porque aquilo que pensamos, o medo que a gente fica imaginando, não, vou estar na rua e eu vou ser assaltado. Pode ter certeza que vai acabar sendo. Não. Senhor Jesus, estou saindo para a rua. Protege-me de todo mal e toda injustiça. E coloca na mão de Deus. Claro que vai ficar prestando atenção quando anda, sempre uma certa vigilância. Jesus dizia, vigiai e orai, né? Não vai atrair. Vai ser de um dado momento a necessidade de desviar a rua. Ou até quem vinha com má intenção vai ser intuído a seguir outro caminho. E aí Joana termina este pequeno texto dizendo, os fatos se corporificam de início no campo mental,
para depois se tornarem realidade no corpo físico. Aí fica uma sugestão. Mentalizemos saúde, mentalizemos equilíbrio, mentalizemos um mundo melhor, um mundo mais justo, mais fraterno. E Joana termina: pensa no bem e banha-te com a luz do amor. Pessoal, então, vamos encerrar este estudo. O texto do capítulo vai estar aí no site, logo abaixo aí onde está a parte de ouvir. Leiam com atenção e leiam também esse trecho de Joana de Ângelis, que também vai estar postado lá. E fica a sugestão de uma leitura também das perguntas 459, 460 e 461 do Livro dos Espíritos. E vamos fazer a prece de encerramento. Senhor Jesus, amigos espirituais, graças vos damos pela oportunidade de participar desse estudo. Obrigado, Pai querido. Ilumina nosso entendimento. Ajuda-nos a manter os pensamentos sempre numa boa faixa vibratória. Que tuas bênçãos envolvam, Pai querido, a todas as pessoas que nos ouvem e a todos os colaboradores e participantes do Grupo Espírita Alta de Souza. E a toda a nossa cidade, todo o nosso país e o mundo. Assim seja. Graças a Deus.